Oi gente, eu sou a Kiz e esse é o canal Programação Dinâmica. E no vídeo de hoje a gente vai fazer juntos os gráficos mais fofos em Python. Se você chegou agora no canal, seja bem-vindo. Aqui é um espaço de ensino de programação e discussões sobre tecnologia comigo e com o Alisson. E se você já é inscrito, muito obrigada por assistir mais um vídeo por aqui. Considera também ser membro e apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube. Eu quero começar esse vídeo agradecendo ao Marcelo, que foi quem recomendou que eu desse uma olhada nesse pacote dos Qt Charts. O Marcelo queria retribuir tudo que a gente faz aqui no YouTube e ele deu essa dica de vídeo, eu realmente achei muito interessante, então obrigada Marcelo. Tá aqui o vídeo que você recomendou que eu fizesse. Então, como eu já adiantei, a gente vai utilizar hoje esse pacote de Qt Charts. Esse pacote ele permite que a gente gere gráficos no Python que se parecem com gráficos que foram feitos à mão, e por isso esse apelido de cutest, né, de fofos. E realmente eles são bem engraçadinhos, esses gráficos, eu gostei bastante, e acho que é muito legal ter esse tipo de possibilidade de estilizar gráficos. Certamente não serve para tudo, mas pode servir para algum tipo de relatório ou comunicação específica que a gente queira fazer. Eu vou deixar o link do repositório desse pacote aqui na descrição. Então a gente já vai começar a botar a mão na massa e eu vou abrir aqui o Jupyter Notebook no meu computador. E a primeira coisa que eu tenho que fazer então é instalar os Qt Charts. E aqui você vai ver que ele está dizendo que já está instalado, porque antes de fazer esse vídeo eu fiz a instalação, né? Fiz o teste dessa biblioteca para ver se ela realmente funcionava bem e ela funcionou, mas o que você vai ter que fazer aí na sua máquina é digitar esse comando de instalação do pacote. Logo em seguida, então, eu vou importar os pacotes que eu vou utilizar aqui nessa aula. Eu vou utilizar o Pandas, como sempre, para abrir um conjunto de dados, e eu vou também utilizar os Qt Charts. E o conjunto de dados que eu vou utilizar aqui para testar essa biblioteca junto com vocês é o conjunto de dados das notas dos alunos que fizeram o Enem 2019 aqui no Rio de Janeiro. Então, se você não viu ainda, existe um vídeo aqui no canal que eu fiz, um vídeo recente, em que eu peguei o conjunto de dados do Enem, os microdados do Enem de 2019, e fragmentei ele em conjuntos menores para os estados do Brasil. Isso é para que você possa me acompanhar aqui nas análises de dados, sem precisar abrir um conjunto de dados muito grande que não rode na sua máquina. Eu vou deixar o link aqui desses arquivos aqui na descrição. Eu vou utilizar um deles, mais especificamente do estado do Rio de Janeiro, mas você pode escolher qualquer um desses dados, né, qualquer um desses subconjuntos de dados dos estados para fazer também aí. E se você fizer e quiser me marcar em alguma das redes sociais, por favor, faça isso. A gente gosta muito quando o pessoal mostra pra gente que tá estudando com os nossos vídeos. Em geral, lá no Instagram, o pessoal faz stories e marca a gente. É muito legal que a gente também pode repostar e mostrar pra comunidade que tem mais gente estudando. É bom pra até motivar quem às vezes tá com um pouco de preguiça de estudar, né? Então eu vou começar importando o meu conjunto de dados. A gente vai visualizar aqui, né, o head do nosso conjunto de dados. Ah, uma coisa. Quando eu fiz a exportação desse conjunto de dados, eu fiz a exportação, acabei fazendo a exportação com o índice. Então, na verdade, o mais certo seria eu dizer para ele que a coluna índice está presente já nos meus dados. E bom, se você não quiser essa coluna de índice, você pode simplesmente eliminar ela. E existe uma forma da gente resetar esse índice também, que é essa aqui. A gente usa o comando reset index. E eu quero fazer uma coisa também, que é confirmar que a gente só tem aqui pessoas do estado do Rio de Janeiro. E eu vou fazer isso dessa forma. Ok, então agora que eu já importei meus dados, eu vou fazer os gráficos fofos em Python, finalmente. O primeiro gráfico que eu vou fazer é um gráfico de barra. E eu vou plotar aqui a média das notas dos alunos que fizeram o Enem no Rio de Janeiro para cada uma das disciplinas. Para isso, então, eu vou primeiro selecionar aqui as colunas de notas, e para selecionar as colunas de notas eu preciso saber quais são elas. Então eu vou usar aquele comando de ler as colunas. Aqui então eu tenho as colunas de nota e eu vou copiar daqui para filtrar o nosso conjunto de dados. E o que eu vou fazer aqui agora é pegar a média para cada uma dessas colunas.
Com isso, a gente consegue fazer o nosso gráfico de barras. O código para fazer o gráfico de barras com esse pacote é esse. Então, a gente primeiro cria um objeto do tipo barra, a gente dá um título para o gráfico, diz o tamanho que ele precisa ter e a gente coloca algumas opções. Então, quais vão ser os labels, né, os rótulos das barras? Eu vou colocar aqui Ciências da Natureza, ao invés de colocar abreviado. Ciências Humanas. Linguagens e matemática. Eu vou abreviar esse aqui para facilitar. No eixo X, então, a gente vai ter... Aqui a gente tem o rótulo do eixo X. Eu vou colocar provas, né, que indica cada uma das provas. No eixo Y, a gente vai ter a média por prova. A gente pode dar cores para essas barras. E aí vocês vão entender como que isso acontece. E a gente tem que passar, então, para ele uma série que indica os números que ele tem que plotar. Então, eu vou indicar como rótulo para essa série a média. E aqui, então, eu passo exatamente esse comando, eu passei para ele, aqui. Só que ele está convertendo isso para uma lista, porque o pacote pede isso. E no final, a gente renderiza para o notebook. Eu obtive um erro aqui, porque eu errei na importação do pacote. Na verdade, eu queria ter importado o qtcharts.charts. Para eu consertar, eu preciso adicionar aqui o charts antes do bar. Ou eu posso refazer a importação lá em cima, utilizando qtcharts.charts, que é exatamente isso que eu vou fazer para não ter que toda vez ficar chamando o .charts novamente. Então agora sim vai rodar. E aqui então a gente tem nosso primeiro gráfico fofo em Python. A gente tem para cada uma das barras a média dos alunos que fizeram o Enem no Rio de Janeiro. Esse gráfico eu achei bem interessante, mas agora eu quero apresentar um outro gráfico para vocês que é menos comum, acho que eu nunca fiz ele aqui no canal, que é o gráfico de radar. Esse é um gráfico até conhecido de quem costuma jogar, né, às vezes RPG, enfim, alguns jogos mostram as informações dos personagens com esse formato de radar, porque ele é um gráfico muito bom para fazer comparações entre algumas grandezas. Então a gente vai querer criar um radar chart. Aqui a gente já pode ver, pessoal, que tem todas essas opções. Então é barra, linha, pizza e radar e o gráfico de dispersões, que é o scatter. O que eu quero usar é o radar. E a gente vai passar os mesmos parâmetros para esse radar aqui. A gente também vai ter que passar os options para ele. Eu vou continuar utilizando as médias nas notas por enquanto. Essas cores aqui não vai mais fazer sentido. E esses caras aqui também não. Ao invés disso, a gente vai utilizar esses outros parâmetros aqui para mostrar a legenda e onde ele vai posicionar a legenda. E aí, então, a gente utiliza nossa variável para adicionar uma série. Então, são os valores, né, que a gente quer que ele tenha nesse gráfico. E o que eu vou fazer, então, a princípio, é pegar esse mesmo cara aqui, que ele me dá a média para todos os municípios. E o que eu vou fazer inicialmente, então, é plotar só esse aqui da média para os municípios. Então, é a mesma informação que eu tinha antes em barras e agora eu vou ter no formato de radar. Faltou aqui eu atualizar o nome dessa variável. Ah, e também faltou algo importante. Eu mandar ele renderizar para o notebook. Agora sim. Eu vou aumentar um pouco aqui o nosso gráfico. Pronto. Aqui então a gente tem um gráfico de radar e isso aqui é a média para todos os municípios do Rio de Janeiro. Não para todos os municípios, né? Mas a média de todos os alunos de todos os municípios, que é mais ou menos a mesma coisa. E aí, pessoal, agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma nova série aqui em cima, que é justamente o que vai permitir a gente utilizar a melhor ferramenta, né, que o radar pode nos dar, que é comparar. E para isso, então, eu vou utilizar o seguinte, eu vou agrupar os dados do Enem, group by, vou agrupar por município. E aí, depois de agrupar, eu vou pedir para ele filtrar só as notas, fazendo a média. E aí, depois disso ainda, eu passo para ele qual que é o município que eu quero que ele selecione. E aí, só para que vocês entendam, né, que eu fiz isso aqui direto, mas eu vou fazer isso passo a passo aqui, fora, pra gente entender. Então, aqui a gente tem, ó, Rio de Janeiro, mas se eu tirar esse cara aqui, ele me dá a média das notas para cada município. Quando a gente usa o lock no Pandas, então, ele
filtra a gente está filtrando a linha, né, pelo nome. Então eu vou pegar esse aqui que está evidente para a gente poder ver, Angra dos Reis. E eu vou, inclusive, plotar de novo aqui, que é pra gente ver que realmente é o mesmo número. Então a gente pegou essa linha dessa maneira aqui. E aqui, pessoal, é interessante a gente raciocinar um pouco de por que tá muito parecido, né? Bom, o município do Rio de Janeiro, ele é o município mais populoso do estado do Rio de Janeiro. Isso significa que a média para o estado todo, ela vai ter um peso muito maior para as notas que estão no Rio de Janeiro, porque eu estou fazendo uma média simples de todos os alunos de todos os municípios. Se eu tenho mais alunos do Rio de Janeiro, a minha média total está mais próxima da minha média do Rio de Janeiro. E é por isso que a gente vê essa sobreposição aqui. Aí uma coisa que eu quero fazer é melhorar um pouquinho esse código. Então, eu vou adicionar aqui uma variável que vai ser o município que eu estou querendo analisar. Aí eu vou pedir para ele formatar pelo nome do município, a legenda, e aqui também eu vou passar para ele o nome do município, que é essa variável que eu acabei de criar. Vou rodar e tem que dar a mesma coisa. Deu um erro, porque eu errei aqui, ó. Vamos de novo. Pronto, tá funcionando. E agora sim eu vou fazer outros municípios. Eu vou botar Angra dos Reis, por exemplo. Ó, vamos pegar esse município aqui, que é bem diferente, nem todo mundo conhece. É o município do Rio de Janeiro que se chama Varre-Sai. A gente vê então que tem uma pequena diferença na média aqui, por exemplo, na área de linguagens. Então, a média de Varre-Sai em linguagens está abaixo da média, assim como aqui também, né? A gente pode fazer a variação aqui de utilizar, na verdade, a nota máxima ao invés da média, como meio de comparação. E aí a gente vê então aqui que realmente Varre-Sai está bem abaixo, né? Bom, pessoal, por último também eu queria adicionar aqui a nota de redação, porque eu acabei colocando primeiramente aqui só as notas nas provas, né? Nas provas que são de marcar, mas eu acho que é legal adicionar a redação também nos nossos dois gráficos. Então eu vou adicionar aqui no nosso gráfico de barras, eu vou adicionar a redação, e aí aqui eu tenho que adicionar uma cor, né, para a redação, e eu vou adicionar uma cor aqui qualquer. E eu vou adicionar aqui nesse gráfico de radar, porque o gráfico de radar ele fica muito mais legal com mais de 4 dimensões, que era o jeito que estava antes. Olha que legal, pessoal. A gente tem aqui, então, uma maneira muito mais interessante de comparar a média dos municípios com um município específico. Eu vou botar aqui o Rio de Janeiro, e aí, na verdade, eu falei média, mas tá errado, porque a gente tá olhando pro máximo aqui ainda. Mas eu vou adicionar aqui o Rio de Janeiro e a gente vai ter aquele efeito, provavelmente, de sobreposição. Exatamente. Aqui é muito próxima as notas, né? A gente tem os alunos do Rio de Janeiro tirando notas máximas. Mas se eu passar para a média, a gente também vai ter esse efeito, né? Naturalmente. Pelo motivo que eu já expliquei. A gente pode ter aqui, né, vários municípios e a gente também pode, naturalmente, comparar municípios entre si. Essa aqui foi uma escolha que eu fiz, que eu achei interessante de visualizar. Então era isso, eu espero que você tenha achado essa biblioteca tão interessante quanto eu achei. Eu não conhecia antes do Marcelo me indicar, como eu falei aqui. Então se você também não conhecia, talvez você ache interessante. Se você gostou, deixe um comentário aqui, deixe seu like nesse vídeo, compartilhe com mais alguém se fizer sentido. Muito obrigada e até a próxima!